vai falar, aleluia, aleluia, e de pelo mundo o evangelho anunciar. Padre Denison, parabéns por esta data feliz na sua vida, primeiro ano desse ministério, que é um grande dom de Deus para a igreja, para o mundo, para esta paróquia da Imaculada Conceição de Nova Cruz e com certeza para a sua vida também. Queridos seminaristas, pré-diáconos, ministros, liturgia, coroinhas, queridas irmãs religiosas, meus irmãos, Ana Creuza, George, Vitória, familiares do Padre Denison aqui presentes, o Assis, lá em Santa Cruz, rezando também conosco, unido espiritualmente, meus irmãos e tantas comunidades desta paróquia querida. Nós passamos 5 domingos passados, que já vivemos, refletindo sobre o pão da vida, lendo o Evangelho de João no capítulo 6, com exceção do 15 de agosto, que a gente leu Lucas, porque era a festa da Assunção de Nossa Senhora. Todos os outros domingos nós lemos o capítulo 6, porque ali a palavra nos apresentava o pão da vida, o que nós devemos buscar e o que nós devemos comer. Qual é o alimento? Vejam, passamos 5 domingos e consequentemente 5 semanas, a igreja nos orientando a cada domingo, o que é que vale a pena nesta vida, o que é que você deve procurar nessa vida, qual é o alimento, o que você deve comer nesta vida. E hoje nós voltamos ao Evangelho de Marcos, que é o Evangelho desse ano, que nós estamos lendo Marcos. Voltamos para o Evangelho de Marcos, porque agora a igreja começa a nos ensinar como comer o pão da vida. Vejam só, 5 domingos para apresentar o que comer. E agora, esse domingo, como comer? O que fazer, gente? Para comer esse pão, para estar nessa comunhão com o pão da vida. Como podemos fazer isso? Aí a palavra nos lança, na liturgia de hoje, os mandamentos da lei de Deus, a prática dos mandamentos. A começar pela primeira leitura, que é do livro de Deuteronômio, é o livro da lei, é o livro da aliança. Nesse livro, Moisés vai explicando ao povo de Deus, em suas pregações, em seus discursos, como um testamento espiritual. Moisés é o homem da lei no Antigo Testamento, e ele vai explicando como que, convencendo, iluminando, para que o povo de Deus compreenda a importância dos mandamentos. Hoje, por exemplo, essa primeira leitura, Moisés diz para nós que é necessário ser fiel aos mandamentos. Diz para o povo do passado e diz para nós hoje. Para manter a aliança com Deus, existe um caminho. E esse caminho é a prática dos mandamentos. Se você vive os mandamentos de Deus, você alimenta e mantém a aliança, esse pacto que existe entre nós e Deus, entre a humanidade e Deus, o caminho dos mandamentos. E Moisés, para despertar no povo o desejo, ele explica quanta coisa boa os mandamentos de Deus trazem para nós. Ele diz para a igreja hoje: mandamento de Deus não é opressão, não é para oprimir ninguém. Mandamento de Deus é para trazer felicidade. Quando você obedece os mandamentos, você não está carregando uma carga pesada que lhe incomoda, que lhe faz mal. Não, isso é que o mundo quer jogar para a gente, que quem vive na lei de Deus, o mandamento de Deus, está sempre carregando um peso. Tá, não. Quem vive os mandamentos de Deus está na felicidade verdadeira. Mandamento de Deus, gente, gera felicidade. Pergunte a quem matou uma pessoa, está lá na penitenciária, que desobedeceu o mandamento não matarás. Pergunte qual é a felicidade de quem está morando ali na penitenciária. Pergunte qual é a realização de trazer na sua consciência o peso de ter tirado a vida de uma pessoa.
Quem obedece e não mata, tem uma liberdade, uma felicidade. É algo maravilhoso, o mandamento gera felicidade. Pergunte àquele filho, àquela filha que abandonou pai e mãe, que por causa de uma intriga de irmãos, deixou de ir na casa do pai e da mãe, o pai morreu lá, ele não fez uma visita, a mãe morreu, ele não fez uma caridade. Pergunte o remorso que ele tem, por não ter honrado pai e mãe, o remorso que ele carrega na vida toda, por que fiz isso com meu pai, por que fiz isso com minha mãe? Para você entender que quando você honra pai e mãe, você não está carregando um peso que lhe oprime, não, é algo que lhe liberta. Honrar seu pai e sua mãe. E assim, meus irmãos, eu poderia lembrar aqui todos os outros mandamentos da lei de Deus que são para a felicidade. Quem obedece os mandamentos é feliz, carrega uma felicidade. Carrega uma felicidade, algo que não se pode comprar. Vejam o que Moisés diz ainda nessa primeira leitura. A escolha dos mandamentos é a verdadeira sabedoria. A sabedoria é aquela que não se aprende em banco de escola, nem de faculdade, nem com diploma na mão, não. É a sabedoria de fazer a escolha certa. Além do mais, é o caminho para estarmos em comunhão. Comunhão com Deus. É uma segurança. Diz a palavra hoje em Deuteronômio. Olha aí ao redor, qual é a nação que tem um Deus como o nosso Deus, tão perto de nós, cuidando de nós, em comunhão conosco. Olha aí, procure aí, a nação que tem um Deus como o nosso, procure aí, saia por aí procurando, qual é o Deus apresentado aí pelo mundo, que traz para você a segurança e a felicidade que o nosso Deus traz. Procure aí se tem algum, procure aí se você vai encontrar. Então Moisés assim, ele nos incentiva a seguir esse caminho dos mandamentos. É aí que está a preparação para comer o pão. O Salmo 14, que nós cantamos hoje, belíssimo, belíssimo esse Salmo, ele confirma tudo da pregação de Moisés. O Salmo diz, quem é que vai morar com Deus? Quem é que vai habitar o santuário de Deus? Olha a resposta, quem caminha sem pecado, quem pratica justiça, quem pensa a verdade, quem não calunia, quem não mente, quem não prejudica o irmão, quem não dá valor ao homem ímpio e quem honra o homem justo, quem sabe conviver com dinheiro, não se deixa escravizar, quem não se deixa subornar. Aí a confirmação de tudo, gente. Esse salmo dá a resposta, quem é que vai viver em comunhão com Deus? Quem seguir por essa estrada, quem seguir por esse caminho. E São Tiago, na segunda leitura, São Tiago é maravilhoso. Se você ler os escritos de São Tiago, esse apóstolo de Cristo, você percebe como ele entendeu, ele encarnou o ensinamento de Jesus. São Tiago vem acentuar na segunda leitura que os mandamentos, eles devem ser assumidos, empossados dentro do coração. Olha que palavra bonita, diz Tiago na segunda leitura, diz assim, ó, a palavra, o mandamento que vem do Deus, ele chama o Pai das luzes, ela foi implantada, olha que força, a palavra foi implantada no coração. Todos nós estamos aqui, os irmãos estão acompanhando pela rádio Agreste de Mataú, os irmãos das redes sociais, isso é para todos. A palavra foi implantada no coração, e essa palavra é capaz de salvar as almas de vocês. Oh glória, né, igreja? Oh que maravilha, essa palavra foi implantada em nós, é Jesus, e essa palavra é capaz de salvar nossas almas. Todavia, continua Tiago, todavia, sede praticantes da palavra e não meros ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Que maravilha são os mandamentos de Deus, que maravilha essa palavra que é implantada em nós, capaz de salvar nossas almas. Mas que risco, que perigo, você só ficar ouvindo, vir para a missa todo domingo, ouvir, escutar as pregações aqui, dizer que pregação linda, que coisa boa, e ouvir, e não praticar.
São Tiago diz: quem faz isso está se enganando. Se enganando. Eu conheço a Bíblia, eu conheço os mandamentos, eu conheço a palavra, eu sou de pastoral, e não pratica nada. Está se enganando. São Tiago alerta, gente. O caminho é a prática dos mandamentos. A prática, não só o conhecimento, nem somente a escuta. A prática dos mandamentos. Aí está a proposta do Senhor para nós, e São Tiago nos convida a fazer. Chegamos ao Evangelho, aí quando a gente escuta aqui Jesus, o Evangelho de hoje, irmãos, vem a partir de uma pergunta. Vejam como esses que perguntaram estão fora daquilo que Jesus veio trazer para a humanidade. Eles perguntaram a Jesus: por que seus discípulos comem sem lavar as mãos? Jesus fez tanta pregação bonita, ensinou tanta coisa, fez cura, fez milagre, falou tanta coisa. Aí vai perguntar a Jesus: por que não lavou a mão antes de comer? Por que não lavou a mão? Por que seus discípulos... Oh, meu Deus, que coisa pequena, né? Que coisa pequena. Mas o que acontece é que eles se desviaram do fundamental, daquilo que é o fundamento da lei, daquilo que é o fundamento dos mandamentos. Saíram. Os judeus, meus irmãos, se desviaram de tal maneira que no tempo de Jesus eles tinham 613 mandamentos, tudo era pecado. Ora, lavar as mãos antes de comer é uma questão de higiene, tem que lavar as mãos antes de comer. E agora com a pandemia, que não é só antes de comer, tem que lavar a mão de tanto em tanto, tem que lavar a mão cada oportunidade que tiver. Tem pia espalhada em todo canto, a gente chega na loja, tem uma pia, chega na praça, tem uma pia, chega na rua, tem uma pia. Lavar as mãos. Agora, para os judeus, se não lavasse as mãos, estava pecando. Era um pecado grandioso. Pecado de não lavar as mãos. Se fosse a praça, a rua, chegasse em casa, tem que tomar banho. Se não tomar banho é pecado. A maneira de lavar o copo, pecado, se não lavar da maneira certa. A maneira de... povo, como diz a Escritura, povo de cabeça dura, desviou a atenção. Quando você se preocupa com essas coisas que não são pecados, que são tradições humanas, de cada cultura, de cada povo, aí você se preocupa tanto com isso, que você esquece do essencial. Não é só aquele povo não, vocês sabiam que nós temos muito dessas coisas? Nós temos. A preocupação em casa, dizia ontem lá no Planalto, a preocupação em casa, às vezes é a grande briga, a confusão, se você usar uma tesoura, e deixar a tesoura aberta lá no canto. Vixe, que pecado grande, deixou uma tesoura aberta. Uma tesoura aberta. Deixar uma sandália emborcada. Vixe, entra no campo da superstição. Menino, você vestiu a camisa no avesso. Vestiu a camisa no avesso. Deus me livre de varrer minha casa da sala, da cozinha para a rua. Não, isso é um pecado muito grave, né? Eu varrer da casa, da cozinha para a rua. Aí Jesus olha, vocês estão muito enganados. Vocês pensam que é isso que vai salvar, é? Vocês estão muito enganados. Vocês pensam que vocês vão se salvar e vão estar em comunhão com Deus só porque vocês lavam o copo desse jeito e não daquele outro? Só porque vocês lavam a mão? Só porque vocês varram a casa desse jeito e não daquele outro? Pensa que assim é? Engano. Estão muito enganados. Aí eu digo, eles estavam, e nós, por causa de tanta superstição, tanta tradição, tanta coisa que vem chegando, a gente vem abraçando aquilo. Pode aquela santa mulher achar que ela vai para o céu porque ela nunca varreu a casa da cozinha para a sala. Nunca. Ela acha que vai para o céu e está garantida. E não cuida das calúnias, não cuida da língua, não cuida das invejas, não cuida dos verdadeiros pecados que podem estar sujando a vida dela. Aí Jesus diz, não se enganem, vocês estão enganados, não é de fora para dentro não é se você lavou desse jeito, era fácil demais, se eu pudesse chegar aqui e pregar para vocês mulheres, olhe,
deixa os cabelos de vocês brincando, nunca corta. Quem não cortar o cabelo vai para o céu. Era bom demais, vocês estavam tudo no céu, era só aguentar o calor com o cabelo grande. E se eu dissesse a vocês, olha, se você só usar esse tipo de roupa, pronto, você vai para o céu. Só com esse tipo de roupa, você não vai se preocupar com nada não, e você passar essa vida se preocupando com a roupa que está usando, e não se preocupasse com o seu interior. Aí Jesus vem e diz, não é isso não. Está dizendo para o dia de hoje, não é a tinta, a cor da tinta que você pinta o cabelo que vai levar você para o céu, para o inferno, não. Não é isso não, meu irmão, não se engane. Não é de fora, é de dentro, é o que sai. E Jesus fez uma lista aqui que não precisa repetir, que eu li bem devagar aqui, proclamando o Evangelho para vocês entenderem. Depois ainda hoje, leia esse Evangelho, meditem. Todos vocês têm celulares, procure esse Evangelho do dia no celular, reflita. Veja nesses pecados que Jesus diz, isso é que sai do coração. Isso mancha, isso torna uma pessoa impura, para a gente não perder tempo naquilo que não é essencial, para a gente não perder o caminho, a direção, meus irmãos, não perder a direção. Jesus vem falar a cada um de nós que nós devemos ter cuidado, porque é falso e enganador, diz o Senhor, viu? Falso e enganador a preocupação só com o lado de fora, só com o exterior, isso é falso e enganador. Traz a pessoa um pensamento, uma ilusão de que está tudo bem, porque pelo lado de fora está tudo bem. Olha para dentro do teu coração. Como é que a gente deve se preparar para comer o pão? Lavando as mãos? Lavando o corpo, quando chega da rua tem que tomar banho? É cuidando do coração, é cuidando do coração. Como é que a gente deve se preparar para a comunhão? É cuidando do corte do cabelo, que seja assim. É cuidando do coração, é cuidando de dentro. A igreja hoje, meus irmãos, nos chama, nos convida a lançar um olhar para dentro, para dentro. Cuidado com o exterior, cuidado com a maquiagem, que é o lado de fora. É só o que você apresenta. Olhe para o seu interior. Padre Denis, hoje, o senhor está celebrando esse primeiro aniversário. Teve uma semana de retiro maravilhoso, eu também estive lá. O retiro foi uma bênção. Dom Orlando Brandes, o arcebispo de Aparecida, foi o nosso pregador. Ah, homem maravilhoso, vocês já conhecem, que ele celebra muito TV Aparecida. Que retiro bom, não é? Quanta coisa para a nossa vida, essa consciência do ser padre, amado por Deus. Quem é o padre, meus irmãos? Quem é o padre? O padre é um homem sagrado, escolhido por Deus, que precisa ter muito cuidado com a maquiagem. O padre precisa se redobrar de cuidados para ele não ser apenas uma aparência de um homem que veste umas roupas tão bonitas, que exerce missões tão nobres. Vocês escreveram hoje mensagens aqui para o Padre Denis, quanta coisa forte das nossas mãos consagradas, de toda a missão de um padre, quanta coisa bonita. Nós precisamos, Padre Denis, você sabe disso, renovar todo dia esse cuidado com o interior, com o coração, para a gente não estar aqui falando para vocês de coisas que a gente não vive, sequer faz um esforço para viver, para que a gente se preocupe primeiro em viver, primeiro em trazer no coração tudo isso que a palavra hoje trouxe para nós. A gente precisa, o padre precisa, Padre Denison, redobrar a vigilância, para não ser um homem com aparência de sagrado, mas para ser um homem sagrado. E porque o padre é um homem consagrado, o padre é um homem ungido. Há um ano atrás, Padre Denis foi ungido, as mãos dele foram ungidas. Um bispo, sucessor dos apóstolos, fez isso, impôs as mãos sobre ele, transmitindo a ordem de Jesus, o sacramento que se perpetua na igreja e no mundo, através dos bispos. Está a ordem de imposição de mãos que transmitem essa grande graça de Deus e consagra um homem.
Pois bem, Deus mandou para nós, padres, mas para o senhor, muito especialmente, porque hoje nós agradecemos a Deus o seu sacerdócio, o seu ministério, o sacerdócio de Cristo, que age na sua vida, de estarmos sempre procurando a fidelidade a Deus. Eu lembro aqui, Padre Denison, da pregação no retiro sobre a carta do Papa Francisco. O Papa Francisco escreveu uma carta para os padres, não é nova, foi no ano 2019, mas ele dizia naquela carta tantas coisas profundas para nós, para o Senhor, nesse primeiro ano. Inclusive, o Papa Francisco dizia: os padres têm sofrido muito por causa do contra-testemunho de tantos irmãos padres. Pesa, o contra-testemunho de cada padre pesa também nas costas da gente. E nós sabemos disso. Muitas vezes somos rotulados disso ou daquilo, por causa desse peso. Não é só sobre o Brasil, nem só sobre Nova Cruz, nem sobre nossa arquidiocese, não. O Papa disse: é no mundo inteiro. E o Papa chamava isso de a tribulação. A tribulação que vocês padres estão passando. É necessário redobrar, renovar as forças. E ele pedia isso na carta. E pedia que a gente tivesse um sentimento de gratidão, que era um sentimento nobre. O Papa falava na gratidão pelo sacerdócio, e nesse aspecto do mundo e da igreja, dizia o Papa, agradecer pela existência dos padres, pela missão dos padres, espalhados aí, mundo inteiro, e aqui também, a sua presença aqui, a gratidão por sua presença aqui. E dizia também: padres, escrevia o Papa, e Dom Orlando fez uma pregação depois só sobre isso, no nosso retiro: padres, agradeçam a vocação de vocês. Agradeçam, porque Deus olhou para a pobreza de vocês. Dom Orlando até dava um testemunho pessoal e dizia assim: se Deus não tivesse me escolhido para ser padre, eu nunca tinha saído da minha terra, eu nunca tinha entrado num avião, eu nunca tinha sentado num banco de faculdade. Meus pais eram muito pobres, diziam ele. Não é diferente da gente também, não. Se Deus não tivesse me chamado para ser padre, dizia Dom Orlando, eu seria vendedor de pastel lá na minha cidade. Não é menosprezando a profissão do vendedor de pastel, não, nada disso. Mas ele queria dizer o que Deus fez na vida dele. Hoje ele fala para o Brasil todinho, numa rede de TV, como arcebispo daquela arquidiocese que é tão importante para o Brasil. Mas ele dizia: agradeçam, padre. Padre Denison, agradeça esse primeiro ano, seja muito grato a Deus por ter passado lá para Santa Cruz, que Deus passa assim e chama, ter chamado o Senhor. Agradeça a Deus por este grande dom que está na sua vida e que precisamos assumir. Nem eu nem o Senhor merecemos, porque é tão grande esse ministério, que a gente não merece, não. É ilusão pensar: eu sou merecedor de nada. Nós não somos merecedores de nada. É a graça de Deus que é muito grande, que faz a gente receber um grande dom, e o Senhor hoje exerce aqui na nossa paróquia esse grande dom. Então, sentimento de gratidão nesse seu primeiro aniversário. Agradeça muito a Deus pelo que Ele fez na sua vida, porque por causa do que Deus fez na sua vida, o Senhor está fazendo muita coisa boa na vida da gente, na minha vida, na vida de vocês, na vida de vocês, na vida de vocês que estão em casa. É ou não é? O Senhor está fazendo muito bem, pelo que Deus fez na sua vida, o Senhor está fazendo na nossa. Então nós também lhe agradecemos pelo Senhor ter tido coragem. Como o Papa dizia, é tão difícil um jovem dizer que quer ser padre hoje, por causa do que pesa sobre essa missão, sobre esse nome padre. O Senhor teve coragem, o Senhor disse sim, tem um compromisso verdadeiro. Nós moramos na mesma casa, eu sei do seu compromisso.
Seu desejo é muito grande de ser fiel a Deus. Seu esforço é nobre de ser fiel a Deus. Então, louvado seja Deus por sua vocação, viu? Por sua missão. E que Deus convide muitos jovens como o senhor. E permita que se ordenem muitos padres como o senhor. Para que essa missão continue. Pela ação misericordiosa de Deus, que Ele é maravilhoso. Precisamos cuidar muito daquilo que Deus coloca em nossa vida. Aqui falando do padre pelo aniversário, mas por vocês, pais e mães, freiras, vovôs, vovós, professores, médicos, engenheiros, vocês todos, nós todos, que possamos olhar muito o nosso interior e permitir que Deus continue perto de nós, porque Ele é um Deus muito próximo. Nós somos um povo feliz e uma nação muito feliz porque temos um Deus muito perto de nós, muito próximo de nós, como é o testemunho da palavra. Deus os ilumine, Deus abençoe o Padre Denison, Deus fortaleça a igreja. Louvado seja